Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E eu abro essa edição do Mercado do Campo de hoje não falando do mercado financeiro, mas desejando para você, mulher do campo ou não, telespectadora do SBA, um feliz Dia da Mulher. E para exaltar o trabalho das mulheres do campo, nós vamos exibir uma reportagem especial do Rio Grande do Sul, de Annelise Nicolodi. Acompanhe. Ângela é administradora por formação. Casada com um produtor rural, ela começou aos poucos a ajudar na gestão da propriedade. Os resultados foram positivos e há 1 ano e meio ela montou uma empresa que administra os negócios de outras 3 fazendas. Eu iniciei o meu trabalho dentro da propriedade e isso eu acho que acabou espelhando outras pessoas, amigos nossos, em que enxergaram uma oportunidade de ver o crescimento para as propriedades deles também, conseguindo fazer essa gestão, que hoje é uma das ferramentas fundamentais dentro da agricultura, é você ter uma boa gestão. Não adianta você ser um ótimo agricultor, você ter rentabilidades altas e você não ser um bom gestor. Então, a gestão tem que caminhar junto com a produtividade. Denise sempre esteve ao lado do marido, produtor de grãos e leite. Mas de uns tempos para cá tem se envolvido mais nos negócios. Procurou o sindicato rural e hoje está fazendo um curso para aprimorar a gestão da propriedade. Quando a professora perguntou no primeiro dia o que eu vim fazer aqui, aí eu disse para ela, eu vim aprender, porque eu também quero aprender sempre mais para ajudar meu marido a gente ter uma vida boa, né? E também deixar para as nossas filhas tanto uma herança financeira quanto cultural e do aprendizado do campo, que é o que a gente vive, né? E é uma coisa que é muito bonita e que eu me criei nisso. Então eu quero ajudar meu marido sempre a crescer mais na vida e ser feliz. Ver um grupo de mulheres assim reunidas para falar das coisas do campo, até bem pouco tempo era uma raridade. O programa Mulheres em Campo da CNA, desenvolvido pelo Senar no Rio Grande do Sul, é um case de sucesso. Já qualificou centenas de agricultoras que hoje têm papel importante nas decisões da propriedade rural. E surgiu, de fato, da necessidade da mulher caminhar cada vez mais ao lado do seu companheiro, né? Fazendo a gestão da propriedade, desde o início do planejamento das atividades até o produto final. Este programa, ele trabalha 5 módulos. O primeiro deles é um módulo onde as mulheres elas conseguem fazer um diagnóstico da propriedade rural, desde o parafuso até a colheitadeira, desde a pastagem até a mangueira que existe na propriedade. Então, um diagnóstico financeiro. O segundo módulo, que pode ser agendado 1 semana, 15 dias, 1 mês, de acordo com a turma. E a gente termina lá no final dando importância para a liderança da mulher na propriedade rural, independente do tamanho da sua propriedade. A presença feminina no meio rural sempre existiu. O que mudou é que antes essa participação era voltada para o núcleo familiar. Os tempos são outros e hoje as mulheres estão participando das decisões e da gestão da propriedade. Elas estão sedentas por informação. Participam cada vez mais de espaços como esse, antes ocupados quase que exclusivamente por homens. Tem aumentado a presença das mulheres tanto na parte acadêmica quanto no campo e junto hoje nas multinacionais trabalhando. Ou seja, a mulher está tomando a frente tanto no campo, quando precisa administrar a propriedade, como também nesses eventos que a gente está participando hoje e trazendo todas as novidades tecnológicas. Cláudia é catarinense. Formada há 2 anos em agronomia, veio para o Rio Grande do Sul em busca de oportunidades no campo. Hoje faz parte da equipe de uma multinacional e tem orgulho em dizer que trabalha lado a lado com o produtor rural. O que mais me influenciou para fazer o curso, a graduação em agronomia, foi o fato dos meus pais serem produtores rurais. Meu pai só tem somente 2 filhas, então são as mulheres no campo. E a influência da minha família e o dia a dia no campo me fez pegar amor por toda a parte do negócio, desde o plantio à colheita. E foi isso que mais me incentivou para hoje estar trabalhando nessa área. E que hoje representa muito para o nosso país, né? Atualmente, 1 em cada 3 propriedades rurais do país tem mulheres ocupando funções de comando. Há 5 anos, eram 10%.
Quando não são as principais responsáveis pelas propriedades, elas atuam como administradoras, dividem as atividades com um familiar ou estão sendo preparadas para assumir essas funções. Os dados são de uma pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. O levantamento foi feito ao longo de 2017 com 2.090 agricultoras e 717 pecuaristas de 15 estados brasileiros. Desde a parte da gestão até a entrega do produto final, Annelise. As mulheres hoje estão, inclusive, o próprio Senar do Rio Grande do Sul já capacitou mulheres para conduzirem os tratores, as máquinas agrícolas. Nós temos cursos nessas áreas e as mulheres estão, sim, não caminhando atrás, mas sim ao lado do homem para fazer uma gestão cada vez mais eficiente. Mais abertas à inovação e sedentas por conhecimento, as mulheres estão consolidando o seu espaço. Como filho de produtor rural, eu lembro que a minha mãe apenas guardava as notas fiscais e não sabia quanto produzia, quanto ganhava. E como experiência minha, se a minha mãe não tivesse entendido, tido esse entendimento da necessidade dela começar a observar e fazer a gestão, com o falecimento do meu pai, a nossa propriedade não teria sido viável. Isso foi há 15 anos atrás e não existiam mulheres em campo. Hoje, a mulher, ela está junto, produzindo e mostrando a importância da gestão de quem realmente produz. Os avanços são consideráveis, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. E em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Bolsa de Valores de São Paulo, B3 Brasil Bolsa Balcão, participou hoje de uma mobilização mundial aqui em São Paulo com um toque de campainha. E essa mesma ação, ela aconteceu em cerca de outros 60 países ao redor do globo, em nome da igualdade de gêneros. Aí na tela você acompanha as imagens dessa ação que aconteceu hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, também em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E agora sim, vamos para as informações de mercado. O dólar opera mais uma vez em alta nesta quinta-feira, acompanhando a cena externa e ainda a tensão ao redor dos rumores sobre a taxação do aço e do alumínio importados para os Estados Unidos. Com a alta de 0,64%, o dólar comercial é cotado hoje aos R$ 3,26 mais 50, batendo a máxima em uma semana. Dólar, portanto, em alta nesta quinta-feira e índice Bovespa operando em queda. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo recua 0,69% para 84.897 pontos. O mercado ainda se movimenta, fecha logo mais às 6 horas da tarde, mas já mostra aí uma tendência de queda para o índice Bovespa, que é puxado pelas ações dos bancos e também pelas ações da Vale, puxado para baixo no caso. Dólar em alta, índice Bovespa em queda nesta quinta-feira. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aumentou em 0,5 ponto percentual a estimativa para a safra brasileira de grãos em 2018, em comparação com o levantamento que foi divulgado no mês de fevereiro. Esse 0,5 ponto percentual, ele representa mais de 1 milhão de toneladas. Com isso, o IBGE espera que o Brasil colha o equivalente a 227 milhões e 200 mil toneladas. Esse número representa uma queda de 5,6% na comparação com a safra da temporada anterior. A Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, também corrigiu a estimativa para cima na comparação com aquele levantamento divulgado no mês de fevereiro. E de Brasília, o repórter Odacil Canepa tem as informações. A safra deste ano deve ficar abaixo de 2017, que registrou a maior produção histórica, com 237 milhões de toneladas. Pelos números da Conab, o recuo pode chegar até a 4,9%. Milho e soja continuam liderando a produção agrícola brasileira, mas o milho ficou um pouco abaixo da expectativa. Veja por quê na explicação da Conab. Na safra passada, a produção maior de milho da safra passada foi porque na safra anterior houve uma quebra muito forte. Então o produtor investiu no milho da safra 16, 17
E esse ano aconteceu o inverso. Como o estoque de passagem da safra anterior foi muito alto, o produtor também, como isso impacta nos preços, o produtor buscou outras culturas para poder fazer os seus investimentos. O milho aparece com a produção estimada de 87,3 milhões de toneladas. Liderando a produção de grãos, a soja deve atingir a marca de 113 milhões de toneladas. O Ministério da Agricultura avalia que, apesar da leve queda, essa vai ser uma colheita sem grandes surpresas. Evidentemente, se compara muito com o ano passado, é uma pequena quebra de 5%, mas no ano passado nós tivemos um clima excepcional. É uma safra que atende todas as expectativas do governo, do ponto de vista de exportação, do ponto de vista de preços internos de alimentos, atende toda a expectativa. É uma safra muito boa, né? Com alguns destaques. No caso do algodão, por exemplo, nós vamos exportar quase 1 milhão de toneladas de algodão devido a essa safra, o que coloca o Brasil como o terceiro maior exportador mundial. No caso do milho, apesar da quebra, nós temos altos estoques de passagem e o Brasil deve exportar mais de 30 milhões de toneladas, né? É uma coisa que eu não comentei anteriormente, que a Argentina está enfrentando um problema de seca muito forte. Já se fala em quebra de 13 milhões de toneladas na safra da Argentina. Os preços de soja, em consequência, quase chegaram a 11 dólares por bushel, né? Se você somar os prêmios dos portos, dá mais de 11 dólares por bushel. E os produtores intensificaram suas vendas já da próxima safra. A área plantada vai ter um aumento de 0,3%, segundo o levantamento da Conab. Odacil Canepa para o SBA. E as condições hídricas favorecem a segunda safra do feijão no centro-sul do país. Mais informações do tempo com Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Olá, boa tarde a todos. O plantio do feijão segunda safra na maior parte do Centro-Sul já está bastante avançado, quase em finalização. Então, grande parte das lavouras está em fase de desenvolvimento vegetativo. Áreas produtoras de feijão do Paraná, da região sudeste, como Minas Gerais, e também da região centro-oeste, vêm sendo beneficiadas ao longo das últimas semanas, porque as chuvas vêm conseguindo manter o solo com boas condições hídricas. Os índices de umidade nessas áreas produtoras de feijão ficam em torno de 80% até 90%. Nos próximos dias, tem previsão de chuva em áreas produtoras de feijão segunda safra na região central e no sudeste, onde as instabilidades acontecem com um pouco mais de intensidade. Isso ocorre porque uma frente fria segue avançando pela costa da região sudeste e também consegue organizar um corredor de umidade na parte central do país. Tem previsão de chuvas com acumulados de 50 até 70 milímetros, tanto na região centro-oeste como também no estado de Minas Gerais. Nas demais áreas do Centro-Sul, as pancadas ainda ocorrem de maneira menos intensas e também por conta da atuação de uma massa de ar mais seco. Então, no sul do Brasil, é uma massa de ar mais seco que atua até o interior paulista. Pode chover de maneira fraca e isolada entre Santa Catarina, Paraná e também no interior do estado de São Paulo. Durante a segunda semana, tem previsão de chuva abrangente no Centro-Sul. Dessa vez, as instabilidades perdem um pouco mais de força no sudeste, enquanto que no centro-oeste, a chuva ainda persiste de maneira mais intensa. Isso ocorre por conta da influência da umidade da Amazônia, que acaba sendo transportada aqui para o estado do Mato Grosso especialmente. Tem previsão de acumulados elevados de até 50 milímetros. Agora, nas áreas mais ao sul do Brasil, novas áreas de instabilidades voltam a avançar pela faixa oeste do Rio Grande do Sul. Não deve ser uma chuva muito intensa e também com pancadas de forte intensidade, mas volta a chover de maneira mais abrangente. O volume de água no Paraná e também no estado de São Paulo ainda segue um pouco mais baixo. Então, ainda deve ter predomínio de tempo mais seco, mesmo com instabilidades de fraca intensidade acontecendo entre o final da tarde e o começo da noite. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva frequente em áreas produtoras de feijão segunda safra e o cenário segue bastante otimista, porque essas pancadas de chuva seguem mantendo o solo com boas condições hídricas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Você vai ver depois do intervalo como fica o mercado do café, da soja e do milho para esta quinta-feira. Nós já voltamos. Estamos de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E a valorização do dólar e a queda do petróleo mais uma vez pressionaram os futuros do café nas bolsas internacionais e também aqui na B3 em São Paulo. Eu vou começar destacando, como sempre, o café Robusta na Bolsa Futura de Londres, que hoje registra perdas acima de 1% nos principais contratos mais próximos.
Os contratos com entrega agora em março deste ano têm um recuo de 1,36% na sessão eletrônica desta quinta-feira. Com isso, o valor do vencimento hoje aparece em $1.810 a tonelada. Contratos com entrega em maio têm queda também próxima de 1,5% por $1.760 a tonelada. E os contratos com entrega em julho registram recuo acima de 1%, 1,05% por $1.785 a tonelada. Os contratos com entrega em setembro aparecem por $1.784 a tonelada. Café robusto em queda, café arábica também em queda na Bolsa Futura de Nova York. As quedas foram menos acentuadas, mas ainda assim, mais um dia para o café arábica, mais um dia no vermelho nesta quinta-feira. Os contratos do arábica com entrega em março têm um recuo hoje de 0,25% para $1,19 por libra-peso. Contratos com entrega em maio registram queda de 0,37% para $1,20 por libra-peso, enquanto os contratos com entrega em julho aparecem por $1,22 por libra-peso e os contratos com entrega em setembro são cotados a $1,24 por libra-peso. Café BMF Bovespa, negociado na B3 em São Paulo, também em queda. Os contratos com entrega em março para o café BMF Bovespa têm desvalorização de 0,28% na comparação com o ajuste anterior e, com isso, aparecem por $141 a saca no ajuste atual, mas subindo aí $2 nos últimos negócios. Contratos com entrega em maio em queda de 0,41%. por $145,50 a saca. Contratos com entrega em julho em queda de 0,32% por $141,75 a saca. E contratos com entrega em setembro, mês referência para o mercado do café, em queda de 0,30%. Com isso, o contrato que aparecia por $149,75 a saca no ajuste anterior, hoje cai para $149,30 no ajuste atual e assim também permanece nos últimos negócios. Dia de queda, portanto, para o café robusto em Londres, café arábica em Nova York e também café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo. E será que vem chuva para os produtores de soja do Centro-Norte? Quem vem aí mais uma vez e responde essa pergunta é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana. As lavouras de soja da metade norte do Brasil vêm recebendo instabilidades frequentes ao longo das últimas semanas, tanto que a disponibilidade hídrica do solo segue mais elevada. Aqui na região norte, especialmente, a umidade do solo alcança até 90% nas áreas em rosa. Essa situação também acontece no estado do Maranhão. Nas demais áreas do interior do Nordeste, a umidade do solo regula em torno de 60% até 80%. Nos próximos dias, tem previsão de chuva em áreas produtoras de soja, tanto no interior do Nordeste como também da região norte. E os acumulados devem ser elevados. Pode chover em torno de 70 milímetros de água no estado do Tocantins, na faixa oeste da Bahia e também no estado do Pará. No decorrer da segunda semana, essa chuva forte já perde força. Então, as instabilidades agora enfraquecem, especialmente na região nordeste. O acumulado agora na Bahia fica em torno de 15 milímetros na faixa oeste. Na região norte, onde a chuva ainda persiste de maneira mais significativa por conta de instabilidades tropicais que seguem atuando na região. O volume de água na região norte ainda segue mais elevado entre o Amazonas e o Pará, podendo superar 50 milímetros em apenas 5 dias. Já durante o terceiro período, até pelo menos o dia 23 de março, segue chovendo tanto na região norte como no nordeste, chuvas fracas no nordeste e pancadas mais fortes na região norte. Então, áreas produtoras de soja da metade norte do Brasil seguem recebendo pancadas de chuva ao longo das próximas semanas e a expectativa é de manutenção de boas condições hídricas do solo, o que deve manter as lavouras com bom crescimento. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E falando em soja, os futuros da oleaginosa operam em queda hoje na Bolsa de Chicago, o que aconteceu especialmente depois da divulgação do relatório dos estoques mensais do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os estoques para a soja ficaram bem acima do esperado pelo mercado e isso pressionou as cotações nesta quinta-feira e fez com que a soja batesse as mínimas hoje na Bolsa Futura de Chicago. Só que as boas exportações semanais e a quebra na safra
da Argentina reduziram as perdas. Os estoques finais para a soja estão estimados em 555 milhões de bushels ou 15,1 milhões de toneladas. Eu vou começar destacando o contrato mais próximo, que é o contrato agora de março, que hoje registra um recuo de 0,11% para $10,53 por bushel. Os contratos com entrega em maio têm o mesmo recuo e aparecem por $10,64 por bushel. Contratos com entrega em julho têm uma leve queda de 0,09% para $10,73 por bushel e os contratos com entrega em agosto chegam a subir hoje levemente 0,02% para $10,73 o bushel. Soja, portanto, em queda, especialmente depois da divulgação do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que era aí bastante esperado pelo mercado. Soja BMF Bovespa também opera em queda hoje. Os contratos com entrega em maio registram um recuo de 0,17% e os contratos com entrega em julho deste ano caem quase 0,5% na sessão eletrônica desta quinta-feira. Já para o milho, em Chicago, a situação é totalmente o oposto da soja. Os estoques nos Estados Unidos ficaram abaixo do esperado nesse relatório divulgado pelo Departamento de Agricultura e isso fez com que os preços ficassem acentuadamente mais altos hoje. Os estoques finais para as passagens de milho dos Estados Unidos foram estimados em 2,12 bilhões de bushels no relatório divulgado hoje pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Destacando os contratos com entrega em março, que hoje tem uma alta de 1,71% por $3,85 por bushel. Contratos com entrega em maio avançam 1,61% para $3,93 por bushel, Contratos com entrega em julho em alta acima de 0,5%, acima de $4 por bushel. Contratos com entrega em setembro, $4,05 por bushel, em alta de 1,31%. Ou seja, enquanto a soja cai na sessão desta quinta-feira, o milho registra alta. E registra alta também aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, o milho BMF Bovespa. Os contratos com entrega em março sobem 0,87% para R$40,64 a saca. Contratos com entrega em maio têm uma alta ainda mais acentuada de 1,72% para R$37,90 a saca. Contratos com entrega em julho avançam 1,34% e os contratos com entrega em setembro também sobem quase 1% na sessão eletrônica desta quinta-feira. Com isso, o Mercado do Campo de hoje se despede por aqui, mas volta amanhã às 5h35 da tarde no horário de Brasília. Uma boa noite para você.